Eu não estou aqui para lhe dar esperança vazia. Eu estou aqui para lhe dar uma lei. E há uma diferença profunda entre essas duas coisas. Esperança é algo que você carrega com incerteza. Lei é algo que você ativa com precisão. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de outro ano tentando forçar a riqueza através do esforço físico enquanto sua palavra permanece desalinhada. Você não precisa de mais cursos, mais técnicas, mais estratégias. O que você precisa é de uma frase. Uma frase exata que pessoas comuns, como você, usaram e viram dinheiro, oportunidades, soluções financeiras surgirem em suas vidas em menos de 24 horas. Não estou falando de visualização. Não estou falando de afirmações que você repete sem convicção, enquanto a dúvida corrói seu coração. Estou falando de um comando espiritual que reorganiza a realidade ao seu redor. Agora, sei que você já ouviu muitas promessas. Sei que você já tentou antes e sentiu que nada aconteceu. Mas deixe-me perguntar algo. Você alguma vez usou as palavras certas? Você alguma vez falou com a autoridade que lhe foi dada desde o princípio? Porque se você não usou, então você nunca realmente testou a lei. Nos próximos minutos, vou lhe entregar essa frase, palavra por palavra, e vou lhe mostrar exatamente como ativá-la de uma forma que a realidade não possa ignorar. Mas antes disso, preciso destruir algo dentro de você. Uma mentira que foi plantada tão fundo na sua mente que você nem percebe que ela governa toda a sua experiência com dinheiro. Vamos começar. A maior mentira que já foi plantada na consciência humana é esta: riqueza é o resultado de sacrifício. Que você precisa sofrer mais, trabalhar mais, abrir mão de mais para finalmente merecer a abundância. Essa mentira foi repetida tantas vezes, de tantas formas diferentes, que se tornou uma verdade inquestionável. Mas é uma mentira. E enquanto você acreditar nela, você estará aprisionado em um ciclo de esforço sem resultado. Deixe-me ser clara, eu não estou dizendo que a ação não é importante. Eu não estou dizendo que você deve se sentar e esperar que dinheiro caia do céu. O que estou dizendo é que existe uma ordem, e a maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas tentam criar riqueza através do esforço físico, enquanto suas palavras, suas declarações, sua frequência vibratória está completamente desalinhada com aquilo que desejam. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você assume. E o que você assume é revelado não pelo que você deseja em segredo, mas pelo que você declara em voz alta. Suas palavras são as embaixadoras da sua realidade interna. Elas carregam uma frequência, uma vibração, um comando. E a realidade obedece ao som dominante, não ao desejo secreto. Pense comigo. Quantas vezes você já desejou ardentemente mais dinheiro, mas ao mesmo tempo falou sobre escassez? Quantas vezes você sonhou com abundância, mas reclamou das contas? Quantas vezes você tentou visualizar prosperidade, mas passou o dia inteiro dizendo frases como: está tudo caro, não tenho dinheiro para isso, a situação está difícil? Você não colhe o que quer, você colhe o que fala. Suas palavras são sementes. E se você planta sementes de escassez todos os dias, como pode esperar uma colheita de abundância? Isso não é punição divina, isso é lei, lei da correspondência. Lei do som dominante, lei da palavra falada. A maioria das pessoas vive em um estado de desalinhamento vibratório crônico. Elas querem riqueza, mas assumem pobreza. Elas desejam provisão, mas declaram falta. E então se perguntam por que nada muda. Porque, apesar de todo o esforço, a realidade permanece a mesma. É porque o esforço físico sem alinhamento espiritual é como remar contra a correnteza. Você pode até se mover, mas é lento, cansativo e ineficiente. Agora ouça com atenção. O espírito não se move por emoção, ele se move por ordem. Deus não criou o mundo através de súplicas ou esperanças. Ele criou através de comandos. Haja luz. Não foi um pedido, não foi um desejo. Foi uma declaração de autoridade, e a luz obedeceu. Essa mesma autoridade, essa mesma capacidade de comandar a realidade através da palavra,
foi dada a você. Você foi feito à imagem e semelhança daquele que fala e as coisas são. Mas em algum momento, você esqueceu disso. Você começou a suplicar, a mendigar, a esperar que algo ou alguém lhe desse permissão para prosperar. E enquanto você estiver nessa postura de mendicância espiritual, a riqueza permanecerá distante. Vamos voltar ao princípio. No livro de Gênesis está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Preste atenção no que aconteceu aqui. Não houve súplica, não houve esperança, não houve tentativa, houve comando. Haja luz. E a luz obedeceu instantaneamente. Essa é a natureza da palavra falada, quando usada com autoridade. Ela não negocia com a realidade, ela decreta a realidade. Agora, a maioria das pessoas lê esse versículo e pensa: bem, mas isso é Deus, eu sou apenas um ser humano. E é exatamente aqui que mora o engano, porque logo depois, no mesmo capítulo, está escrito: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem e semelhança. Não uma imagem inferior. Não uma semelhança limitada. A mesma essência criativa. A mesma autoridade sobre a palavra. Você foi criado com a capacidade de falar e as coisas serem. Essa autoridade não foi retirada de você. Ela não foi suspensa. Ela não foi revogada por causa dos seus erros passados ou das suas circunstâncias presentes. Ela permanece intacta. O problema é que você não está usando essa autoridade. Você está usando a palavra de forma descuidada, inconsciente, contradizendo a cada dia aquilo que diz desejar. Deixe-me mostrar o padrão de fracasso que eu observei em décadas de ensino. As pessoas pensam muito, falam pouco com autoridade e reclamam bastante. Elas passam horas imaginando cenários de abundância na mente, mas quando abrem a boca, o que sai? Reclamação, dúvida, medo, descrição detalhada da escassez. E então se perguntam por que a vida não muda. Você precisa entender algo fundamental. O universo não responde aos seus pensamentos secretos. Ele responde à sua palavra declarada. Por quê? Porque a palavra tem corpo. Ela tem substância. Ela carrega a vibração sonora que literalmente reorganiza o campo energético ao seu redor. Seus pensamentos são importantes, sim, mas eles precisam ser traduzidos em palavra falada para se tornarem operativos no mundo físico. É por isso que em toda a tradição espiritual, em toda a escritura sagrada, você encontra o poder da palavra sendo enfatizado. A morte e a vida estão no poder da língua. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Não é coincidência, é lei universal. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas usa a palavra como um megafone para amplificar seus problemas. Elas descrevem com detalhes suas dificuldades financeiras. Elas declaram suas limitações. Elas falam sobre o que não tem, sobre o que está faltando, sobre como a situação está difícil. E cada palavra é uma ordem sendo enviada ao universo, uma ordem que diz: mantenha-me nessa condição. Agora, você pode estar pensando: mas eu preciso ser realista, eu preciso reconhecer a situação como ela é. Não, você não precisa. Ser realista é descrever o que já existe. Ser espiritual é decretar o que deve existir. E você foi chamado para ser espiritual, não realista. Isso não significa negar a realidade física. Significa se recusar a dar a ela poder de permanência através da sua palavra. Você pode saber que sua conta bancária está vazia, mas você não precisa declarar isso. Você pode observar que as contas estão vencendo, mas você não precisa fazer disso o tema dominante da sua conversa. Porque cada vez que você fala sobre escassez, você está plantando uma nova semente de escassez. E a colheita é inevitável. Deixe-me ser ainda mais direta. Se você passa o dia inteiro falando sobre problemas financeiros, reclamando do preço das coisas, dizendo que não tem dinheiro,
declarando que a situação está difícil, e então, antes de dormir, você faz uma afirmação positiva durante 30 segundos, o que você acha que vai prevalecer? O som dominante, a declaração mais frequente, a palavra que você repetiu mais vezes ao longo do dia. Isso é matemática espiritual. Se você falou escassez 50 vezes e abundância 1 vez, qual é o som dominante? Se você declarou limitação 100 vezes e possibilidade 2 vezes, qual vibração está dominando sua atmosfera? A lei não se move pela intensidade da sua emoção. Ela se move pela consistência da sua declaração. E é aqui que entra a frase que vou lhe ensinar hoje. Uma frase que, quando repetida com consciência e autoridade, se torna o som dominante da sua vida. Uma frase que cancela anos de declarações negativas. Uma frase que realinha sua vibração com a provisão que já foi preparada para você desde o princípio. Mas antes de eu revelar essa frase, você precisa entender a lei que a sustenta. Porque sem entender a lei, você vai tratar essa frase como apenas mais uma afirmação bonita. E não é. É um comando espiritual baseado em um princípio universal que nunca falha. A lei que governa toda manifestação é a lei da Assunção. E você precisa entender o que isso realmente significa, porque a maioria das pessoas confunde Assunção com imaginação. Elas não são a mesma coisa. Imaginar é criar cenários mentais, é visualizar, é sonhar acordado. E isso tem seu valor, sim. Mas assumir é algo completamente diferente. Assumir é ocupar mentalmente, emocionalmente e verbalmente a posição daquilo que você deseja. É falar, sentir e agir como se aquilo já fosse uma realidade estabelecida. Deixe-me dar um exemplo claro. Uma pessoa que imagina riqueza diz: "Eu espero ter dinheiro. Eu quero ser rico. Seria bom se minha vida financeira melhorasse." Você consegue ouvir a distância nessas frases? A separação entre a pessoa e aquilo que ela deseja? Essa é a linguagem da imaginação. Mas uma pessoa que assume riqueza fala de forma completamente diferente. Ela diz: "Eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Eu sou alguém alinhado à abundância divina. A riqueza flui para mim naturalmente porque essa é minha verdadeira natureza." Você consegue sentir a diferença? Não é futuro, não é esperança. É declaração de um estado presente. A linguagem da Assunção sempre usa o tempo presente. Sempre. Porque o universo não responde a pedidos futuros. Ele responde a declarações presentes. Quando você diz, "Eu vou ter dinheiro", você está empurrando a manifestação para um futuro que nunca chega. Mas quando você diz, "Eu agora entro na vida de provisão", você está ocupando essa realidade no presente. E o presente é o único momento onde a criação acontece. Agora, você pode pensar, "Mas isso não é mentira? Como posso dizer que tenho algo que fisicamente ainda não tenho?" E aqui está o ponto crucial que você precisa entender. No mundo espiritual, que é o mundo das causas, tudo o que você pode assumir já existe. A provisão já está preparada. A abundância já está disponível. O que falta não é o recurso, é o seu alinhamento com ele. Quando você assume, você não está mentindo. Você está declarando uma verdade espiritual que precede a manifestação física. Você está reconhecendo que no reino das possibilidades infinitas, aquilo que você deseja já existe como potencial realizado. E a sua palavra é a ponte que traz esse potencial do mundo invisível para o mundo visível. Deixe-me contar algo que vi acontecer repetidas vezes ao longo dos meus anos de ensino. Eu tinha uma aluna que estava afogada em dívidas. Contas atrasadas, telefone cortado, ameaça de despejo. A situação era desesperadora. E ela fazia o que a maioria faz. Orava pedindo dinheiro, visualizava cenários de abundância, mas a cada conversa que eu tinha com ela, o que saía da boca dela? Descrição detalhada das dívidas. Medo, desespero. Não sei como vou pagar. Está impossível. Não tenho de onde tirar. Então eu a ensinei a lei da Assunção. Eu disse:
Você vai parar de descrever o problema e começar a decretar a solução. Você vai usar uma frase específica, 3 vezes ao acordar e 3 vezes antes de dormir. E durante o dia, toda vez que o medo surgir, toda vez que a dúvida bater, você vai repetir essa frase. Não como súplica, como decreto. A frase era: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Ela me olhou com ceticismo. Só isso? Eu disse. Só isso. Mas você precisa falar como quem tem autoridade, como quem sabe que está declarando uma verdade, não inventando uma fantasia. E você não pode, em nenhum momento, contradizer essa declaração com palavras de escassez. Sabe o que aconteceu? Em menos de 24 horas, ela recebeu um telefonema. Um cheque de um trabalho antigo que ela nem lembrava mais tinha sido finalmente processado. Não era um valor enorme, mas era exatamente o suficiente para cobrir a dívida mais urgente. No dia seguinte, uma tia distante que ela não via há anos entrou em contato oferecendo ajuda financeira. Em uma semana, todas as contas estavam pagas. Coincidência? Sorte? Não. Lei. Lei da Assunção operando com precisão matemática. Porque quando você assume a provisão, você entra em frequência vibratória com ela. E tudo que está naquela frequência começa a se mover na sua direção. Oportunidades que já existiam, mas você não conseguia ver. Recursos que já estavam disponíveis, mas você não estava alinhado para receber. Pessoas que já estavam dispostas a ajudar, mas não tinham sido acionadas pela sua vibração anterior. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. Assumir não é um evento único. É uma disciplina contínua, porque o mundo ao seu redor vai constantemente tentar puxar você de volta para a velha narrativa. As contas vão continuar chegando. As pessoas vão continuar falando sobre crise. A realidade física vai continuar tentando convencer você de que nada mudou. E é nesse momento que a maioria das pessoas falha. Elas assumem por um dia, às vezes por algumas horas, e então voltam ao padrão antigo. Elas fazem a declaração de manhã e passam o resto do dia contradizendo essa declaração com palavras de medo e escassez. E aí se perguntam por que não funciona. Entenda. Cada vez que você contradiz sua assunção com palavras negativas, você cancela o decreto. Seria como plantar uma semente e depois pisoteá-la. Como construir uma parede e depois derrubá-la. Como acender uma luz e depois apagá-la. A lei não pode operar quando você vive nessa gangorra espiritual. Por isso a guarda da boca é tão importante. Por isso eu digo, guarde sua boca como um templo. Porque sua boca é o portal através do qual você ou decreta vida ou decreta morte para seus sonhos. E se você não está disposto a disciplinar sua língua, você não está realmente comprometido com sua transformação. Agora, isso significa que você nunca pode reconhecer um desafio? Que você precisa fingir que tudo está perfeito o tempo todo? Não. Significa que você não dá ao desafio poder de permanência através da sua palavra. Você pode observar. Essa conta precisa ser paga. Mas você não decreta. Eu estou quebrado e não tenho de onde tirar. Você pode reconhecer. Minha conta bancária está baixa neste momento. Mas você não declara. Eu nunca tenho dinheiro. Existe uma diferença entre observação neutra e declaração emocional carregada. A observação reconhece um fato temporário. A declaração estabelece um padrão permanente. E você precisa aprender a diferença. Agora, chegou o momento que você estava esperando. A frase, o comando espiritual, que quando usado com consciência e autoridade, tem o poder de reorganizar sua realidade financeira em 24 horas. A frase é esta: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Leia novamente, devagar. Sinta o peso de cada palavra. Eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Essa não é uma frase aleatória. Cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica para ativar uma lei espiritual específica. Deixe-me decompor isso para você. Eu agora entro. Não, eu vou entrar. Não, eu espero entrar. Não, eu gostaria de entrar. Eu agora entro. Presente. Imediato.
Decisivo. Essa é a linguagem da assunção. Você não está pedindo permissão. Você não está esperando o momento certo. Você está ocupando a posição agora, neste instante. E quando você usa a palavra agora, você ancora sua declaração no único momento onde a criação é possível, o presente. Na vida de provisão. Não apenas provisão, a vida de provisão. Existe uma diferença sutil, mas poderosa aqui. Provisão pode ser algo pontual, um evento isolado, mas a vida de provisão é um estado contínuo. É uma atmosfera, é um fluxo constante. Quando você diz a vida de provisão, você não está apenas atraindo um recurso específico. Você está entrando em uma frequência onde a provisão é a norma, não a exceção, que já foi preparada para mim. Essas palavras são cruciais. Elas eliminam a luta. Elas cancelam a ideia de que você precisa criar algo do nada. A provisão não precisa ser criada. Ela já existe. Ela já foi preparada. Por quem? Pela inteligência infinita que governa o universo. Pelo Criador que preparou abundância para suas criaturas desde o princípio. Seu trabalho não é criar a provisão. Seu trabalho é entrar nela, alinhar-se com ela, reivindicá-la através da palavra. Agora, deixe-me mostrar as 3 leis espirituais que estão embutidas nessa frase. Primeira lei. Lei do presente eterno. Quando você diz, eu agora entro, você está operando no único momento onde o poder criativo está disponível. O passado já foi, o futuro ainda não é, mas o agora é o portal da manifestação. É aqui que o mundo espiritual encontra o mundo físico. É aqui que o comando se torna realidade. Segunda lei, lei da assunção de estado. Quando você diz, na vida de provisão, você não está pedindo provisão. Você está assumindo que já vive nela. Você está ocupando mentalmente, emocionalmente e verbalmente o estado de alguém que é provido. E a realidade externa sempre se ajusta para corresponder ao estado interno que você assume. Terceira lei, lei da provisão pré-existente. Quando você diz que já foi preparada para mim, você está reconhecendo uma verdade espiritual fundamental. Tudo o que você precisa já existe no reino invisível. Não está faltando recurso no universo. O que falta é alinhamento. E essa declaração cria esse alinhamento instantaneamente. Essas 3 leis operando juntas criam uma força magnética irresistível. É como se você estivesse sintonizando em uma frequência de rádio que sempre esteve transmitindo, mas você nunca tinha o dial ajustado corretamente. Agora você tem. Mas aqui está a parte crítica. Como você usa essa frase? Primeiro, 3 vezes ao acordar, antes de pegar o telefone, antes de checar mensagens, antes de permitir que o mundo externo entre na sua consciência. Você abre os olhos e a primeira coisa que sai da sua boca é: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. 3 vezes, em voz alta, com convicção. Como quem está fazendo uma declaração de fato, não expressando um desejo. Segundo, 3 vezes antes de dormir. A última coisa que você declara antes de entregar sua consciência ao sono. Por quê? Porque o estado em que você dorme é o estado que sua mente subconsciente vai trabalhar durante a noite. Se você dorme reclamando, preocupado, ansioso, sua mente subconsciente passa 8 horas reforçando esses padrões. Mas se você dorme declarando provisão, sua mente subconsciente passa 8 horas criando caminhos neurais de abundância. Terceiro, durante o dia, sempre que a dúvida surgir, sempre que o medo bater, sempre que você se pegar começando a reclamar ou falar sobre escassez, você interrompe esse padrão e declara: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Use essa frase como um cancelamento de frequência negativa, como um reset espiritual, como uma âncora que te mantém alinhado com a verdade, não com a aparência temporária. Agora, e isso é extremamente importante, durante essas primeiras 24 horas, você não pode contradizer essa declaração. Você não pode fazer essa declaração pela manhã e passar o dia reclamando que não tem dinheiro.
Você não pode decretar provisão e depois passar horas descrevendo suas dívidas para todo mundo que encontrar. Isso seria como acender uma vela e soprar ela apagada imediatamente. Essas 24 horas são um período sagrado. É um período onde sua palavra está sendo testada na fornalha da tentação da dúvida, e você precisa manter a guarda. Isso não significa fingir que problemas não existem. Significa se recusar a dar a eles autoridade através da sua voz. Se alguém perguntar como você está financeiramente, você não precisa mentir. Mas você também não precisa fazer um relatório detalhado das suas dificuldades. Você pode simplesmente dizer: estou em um processo de alinhamento com minha provisão. Veja, verdade sem decretar escassez. E aqui está algo que vai acontecer. O universo vai testar você. Nas próximas 24 horas, vão surgir situações que tentam te fazer voltar ao padrão antigo. Uma conta inesperada, uma notícia ruim, alguém falando sobre crise. E naquele momento, você tem uma escolha. Você volta para a velha narrativa ou você permanece firme no decreto. Se você permanecer firme, se você continuar declarando: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim, independentemente das aparências, você vai ver essa lei operar. Pode ser dinheiro que chega de forma inesperada. Pode ser uma oportunidade que surge do nada. Pode ser uma dívida que é cancelada. Pode ser um desconto que você não esperava. A forma não importa. O que importa é que a provisão se manifesta. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que estavam desesperadas financeiramente, que usaram essa frase com disciplina e autoridade, e viram soluções aparecerem em menos de 24 horas. Não porque o universo tem favoritos, mas porque elas finalmente aprenderam a usar a lei corretamente. Agora, eu preciso falar sobre algo que vai além da frase, mas que é igualmente importante. Porque a frase é poderosa, sim. Mas se você não entender a transformação de identidade que está acontecendo aqui, você vai usar essa frase como um truque, não como um portal de mudança real. Veja, o que realmente está acontecendo quando você usa essa frase não é apenas atração de dinheiro. É uma reorganização completa da sua identidade. Você não é mais quem você era há 30 minutos atrás. Não é mais a pessoa que estava tentando forçar a riqueza através do esforço físico. Não é mais alguém esperando que as circunstâncias mudem para então se sentir próspero. Você agora é alguém que entrou na vida de provisão. Presente, não futuro. Você já ocupou essa posição. E quando você ocupa uma nova posição na consciência, tudo muda. Sua forma de pensar muda. Sua forma de falar muda. Suas decisões mudam. Sua energia muda. E, consequentemente, sua realidade externa muda para refletir essa nova identidade. Pense comigo. Uma pessoa que está tentando prosperar age de um jeito. Ela está sempre ansiosa, sempre procurando, sempre se perguntando: quando vai chegar? Ela carrega uma energia de falta, de busca desesperada, de necessidade não satisfeita. E essa energia repele exatamente aquilo que ela está tentando atrair. Mas uma pessoa que já está alinhada à provisão age de forma completamente diferente. Ela está em paz. Ela está confiante. Ela toma decisões com clareza porque sabe que está sendo provida. Ela não está mendigando oportunidades. Ela está reconhecendo oportunidades que já estão ao seu redor. Ela carrega uma energia magnética de certeza que atrai recursos naturalmente. Você consegue ver a diferença? Não é apenas semântica. É uma mudança energética fundamental. E essa mudança começa no momento em que você assume a nova identidade através da palavra. Agora, você pode estar pensando: mas como posso me sentir provido quando minha conta bancária diz o contrário? E aqui está o segredo. Você não espera sentir para então declarar. Você declara para então sentir. A palavra vem primeiro. O sentimento vem depois. A manifestação vem por último. A maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas esperam ver o dinheiro na conta para então se sentirem prósperas. Elas esperam sentir prosperidade para então declarar prosperidade. Mas essa não é a ordem da criação.
Na ordem da criação, a palavra precede todas as coisas. No princípio, era o Verbo. Não o sentimento, não a evidência física. O Verbo. Então, você começa declarando, mesmo que seus sentimentos ainda não estejam alinhados. Você declara com autoridade: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. E você repete isso até que seus sentimentos comecem a se alinhar com suas palavras. Até que sua mente comece a acreditar no que sua boca está declarando. Até que todo o seu ser esteja vibrando naquela frequência. E quando isso acontece, quando há alinhamento total entre palavra, sentimento e crença, a manifestação se torna inevitável. Não porque você forçou, não porque você lutou, mas porque você finalmente está em harmonia com a lei. Deixe-me guiá-lo em algo agora. Eu quero que você faça uma declaração de identidade. Não apenas repita mecanicamente. Eu quero que você sinta o peso dessas palavras, que você permita que elas mudem algo dentro de você. Diga agora em voz alta, se possível, ou no silêncio do seu coração, se você estiver em algum lugar público. Eu sou alguém alinhado à provisão divina. Eu não sou mais alguém tentando prosperar. Eu sou alguém que já entrou na vida de provisão. Essa é minha nova identidade. Essa é minha verdadeira natureza. E a partir deste momento, tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, reflete essa verdade. Sinta isso. Deixe isso penetrar. Porque essa não é apenas uma afirmação bonita. É uma declaração de guerra contra a velha identidade de escassez. É um divórcio definitivo com a mentalidade de pobreza. É uma entrada formal na consciência de abundância. E aqui está algo importante. Essa transformação de identidade não acontece apenas uma vez. Ela precisa ser reforçada diariamente. Porque o mundo ao seu redor, as pessoas ao seu redor, até seus próprios pensamentos condicionados, vão constantemente tentar te puxar de volta para a velha identidade. Vão tentar convencer você de que nada mudou, que você ainda é a mesma pessoa com os mesmos problemas. Mas você não é. Você mudou no nível da consciência. E mudança na consciência sempre precede mudança na forma. Sempre. Sem exceção. Então você mantém essa nova identidade através da repetição diária da frase. Através da guarda constante da sua boca. Através da recusa de voltar aos velhos padrões de fala e pensamento. Você não é mais alguém mendigando oportunidades. Você é um governador que usa a palavra como cetro. Você não é mais alguém esperando que a vida melhore. Você é alguém que decreta como a vida deve ser. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um criador consciente, usando a ferramenta mais poderosa do universo, a palavra falada. Essa é sua nova identidade. E quanto mais você reforça ela, através da declaração diária, mais essa identidade se solidifica. Mais ela se torna sua realidade dominante. E mais rapidamente, o mundo físico se reorganiza para refletir essa verdade. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas e se eu tentar e não funcionar? E aqui está a verdade dura. A lei nunca falha. Nunca. Se não funciona, não é porque a lei está quebrada. É porque você não aplicou a lei corretamente. Ou você contradisse sua declaração com palavras negativas. Ou você não manteve a frequência. Ou você voltou ao padrão antigo de reclamação e dúvida. A lei é matemática. É precisa. É infalível. Mas ela exige disciplina. Ela exige consciência. Ela exige que você se torne um guardião da sua própria boca. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. A maioria das pessoas quer o resultado sem a disciplina, quer a colheita sem proteger a semente, quer a manifestação sem manter o alinhamento. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui neste vídeo, se você está realmente prestando atenção, você é diferente. Você é alguém que está disposto a fazer o que a maioria não faz. Você é alguém que entende que transformação real exige mais do que esperança passiva. Exige comando ativo. Então eu pergunto, você está pronto para assumir essa nova identidade?
Você está pronto para deixar de ser alguém que tenta prosperar e se tornar alguém que vive na provisão? Você está pronto para usar sua palavra com a autoridade que lhe foi dada desde o princípio? Se a resposta é sim, então o momento é agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira. Agora. Porque cada momento que você adia essa decisão é um momento a mais que você permanece na velha identidade. E a velha identidade só pode produzir os velhos resultados. Agora que você tem a frase, que você entende a lei e que você assumiu a nova identidade, eu preciso te preparar para o que vem a seguir. Porque existe uma diferença entre conhecer a lei e viver a lei. E nos próximos dias, você vai descobrir se realmente está comprometido com essa transformação ou se era apenas curiosidade passageira. A primeira coisa que você precisa entender é que a realidade física tem uma inércia. Ela não muda instantaneamente no momento em que você faz a primeira declaração. Existe um intervalo entre a semeadura e a colheita, entre o comando e a manifestação completa, e é nesse intervalo que a maioria das pessoas desiste. Elas fazem a declaração 1, 2, talvez 3 vezes. Olham ao redor e não veem nada diferente. E então concluem: não funciona. Mas elas estão olhando para o lugar errado. Elas estão procurando mudança no mundo externo quando a mudança primeiro acontece no mundo interno, na consciência, na frequência, no alinhamento. Pense numa semente plantada no solo. Você não vê nada acontecer imediatamente. A terra parece exatamente a mesma, mas embaixo da superfície, um processo profundo está ocorrendo. Raízes estão se formando, estruturas celulares estão se organizando, vida está sendo preparada para emergir. E então, no momento certo, você vê o primeiro broto, e depois a planta completa, e depois o fruto. A mesma coisa acontece com a palavra falada. No momento em que você declara: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim, algo começa a se mover no mundo invisível. Frequências começam a se ajustar, oportunidades começam a se alinhar, recursos começam a se reorganizar. Mas você não vê isso imediatamente com os olhos físicos. E é aqui que entra a fé. Não fé cega, não esperança vazia, mas fé na lei. Fé de que quando você planta a semente certa, no solo certo, com o cuidado certo, a colheita é inevitável. Você não precisa entender todos os detalhes de como a semente se transforma em árvore. Você só precisa confiar no processo. Então, durante esses primeiros dias, mesmo que você não veja mudança física imediata, você continua declarando, você continua assumindo, você continua guardando sua boca. Porque você sabe que o processo já está em movimento. Você sabe que a lei está operando. E você sabe que a manifestação é apenas questão de tempo. Agora, existe algo que eu chamo de teste de consolidação. É aquele momento onde o universo parece estar testando sua firmeza. Você fez a declaração pela manhã, está se sentindo confiante, e então algo acontece. Uma despesa inesperada. Um plano que não dá certo. Alguém dizendo algo que dispara sua velha programação de escassez. E naquele momento, você tem uma escolha. Você pode reagir do jeito antigo, voltando ao padrão de reclamação e dúvida. Ou você pode responder do jeito novo, reafirmando sua declaração com ainda mais convicção. Eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Cada vez que você escolhe responder do jeito novo, você está consolidando a nova identidade. Você está provando para seu subconsciente que dessa vez é diferente. Que dessa vez você está comprometido. Que dessa vez você não vai desistir no primeiro obstáculo. E seu subconsciente está assistindo. Ele já foi enganado antes. Você já tentou mudanças antes e desistiu. Então ele está cético. Ele está esperando você voltar ao padrão antigo. Mas quando você permanece firme, quando você continua declarando independentemente das circunstâncias, algo muda. Seu subconsciente começa a acreditar. E quando ele acredita,
ele se torna seu aliado mais poderoso, trabalhando 24 horas por dia para manifestar aquilo que você está declarando. Deixe-me dar um exemplo prático. Digamos que você declarou: eu agora entro na vida de provisão pela manhã. Você está se sentindo bem. E então, você vai ao supermercado e vê que os preços subiram. A reação antiga seria: meu Deus, está tudo tão caro, como vou conseguir pagar? Mas a resposta nova é: eu vivo na vida de provisão. Os recursos que preciso fluem para mim naturalmente. Ou você está conversando com um amigo que começa a reclamar da situação econômica. A reação antiga seria entrar nessa conversa, adicionar suas próprias reclamações, fazer um coral de escassez. Mas a resposta nova é simplesmente não participar dessa frequência. Você pode ouvir com empatia, mas você não amplifica a mensagem de escassez com sua própria voz. Isso é guarda da boca. Isso é disciplina espiritual. Isso é o que separa quem apenas conhece a lei de quem vive a lei. Agora, eu quero falar sobre algo que algumas pessoas experimentam e que pode causar confusão. Às vezes, logo depois de você começar a usar essa declaração, parece que as coisas pioram antes de melhorar. Surgem despesas inesperadas, surgem desafios, e você pensa: espera, eu estou fazendo tudo certo, por que está acontecendo isso? Existe uma explicação espiritual para isso. Quando você muda de frequência, você está saindo de um padrão vibratório antigo e entrando em um novo. E às vezes, o universo precisa limpar o que está no caminho. Precisa resolver dívidas kármicas antigas. Precisa fechar ciclos que não pertencem à nova frequência. E isso pode parecer caótico no momento, mas é, na verdade, uma limpeza necessária. Pense nisso como reformar uma casa. Antes de construir o novo, você precisa demolir o velho. E no meio da demolição, parece uma bagunça. Mas essa bagunça é necessária para que o novo possa emergir. Então, se você experimenta isso, não desista. Não interprete como falha. Interprete como limpeza, como preparação, como sinal de que a transformação está realmente acontecendo. E continue declarando. Continue assumindo. Continue guardando sua boca. Porque do outro lado dessa limpeza está a manifestação que você está buscando. Agora, eu preciso ser honesta com você sobre algo. Essa frase, essa lei, esse ensinamento, não é para todo mundo. Não porque algumas pessoas não possam usar, mas porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço da disciplina que isso exige. Tem gente que quer a fórmula mágica que funciona uma vez e resolve tudo para sempre. Mas isso não é magia. É lei. E lei exige consistência. Lei exige disciplina. Lei exige que você se torne uma pessoa diferente daquela que você era antes. Então, se você está procurando um atalho, se você está procurando uma solução que não exige nada de você, então esse ensinamento não é para você. Mas se você está disposto a se comprometer, se você está disposto a guardar sua boca como um templo, se você está disposto a declarar essa frase todos os dias, independentemente das circunstâncias, então você tem nas mãos algo que pode mudar sua vida completamente, porque a verdade é esta: a provisão já existe, a abundância já está disponível, o dinheiro que você precisa já está circulando no universo. O único problema é que você não estava alinhado com ele. Você estava em uma frequência diferente. Mas agora você sabe como ajustar essa frequência. Você sabe como entrar na vida de provisão. E se você fizer isso com consistência, a manifestação é inevitável. Agora eu vou pedir algo específico para você. E isso não é um pedido casual. É uma parte essencial da ativação dessa lei na sua vida. Eu quero que você vá até a seção de comentários deste vídeo e escreva exatamente esta frase: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Por que isso é importante? Porque a palavra escrita é uma forma de ancoragem. Quando você escreve, você está fazendo um compromisso público. Você está declarando para o universo, para outras pessoas e principalmente para você mesmo, que você está assumindo essa nova identidade. Isso não é superstição. Isso é psicologia espiritual profunda. Quando você faz uma declaração pública, algo muda dentro de você.
Você não está mais apenas pensando sobre mudança. Você está comprometendo-se com ela. E esse compromisso cria uma força que te impulsiona para frente, mesmo quando a dúvida tentar te puxar de volta. Além disso, existe algo poderoso que acontece quando múltiplas pessoas declaram a mesma verdade simultaneamente. É como se as vozes se multiplicassem, como se a frequência se amplificasse. Quando almas se alinham em um único comando, a lei se multiplica. Não é apenas você declarando. São centenas, talvez milhares de pessoas criando uma onda vibratória coletiva de provisão. Então, não subestime esse passo. Não pense, eu vou só assistir e aplicar em silêncio. Essa resistência em se comprometer publicamente é exatamente o tipo de hesitação que mantém você preso na velha identidade. A pessoa nova, a pessoa alinhada à provisão, não tem medo de declarar. Ela sabe que sua palavra tem poder, e ela usa esse poder sem vergonha. Escreva nos comentários: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Faça isso agora, antes de continuar o vídeo. Antes de distrair-se com outra coisa. Porque cada momento de adiamento é um momento de resistência. E resistência bloqueia a manifestação. E depois que você escrever, eu quero que você volte aqui amanhã. Volte em 24 horas e deixe um testemunho. Pode ser algo pequeno, pode ser um dinheiro inesperado, pode ser uma oportunidade, pode ser uma mudança na sua percepção, pode ser uma paz que você não sentia há anos. Mas volte e testemunhe. Porque quando você testemunha, você solidifica a manifestação. Você diz ao universo: eu vi, eu reconheço, eu agradeço. E o universo responde à gratidão com mais razões para ser grato. É um ciclo ascendente que, uma vez iniciado, continua se expandindo. Mas você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a declaração. Agora, antes de terminar, eu quero recapitular tudo para que fique absolutamente claro. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais técnicas. Você não precisa de mais conhecimento. O que você precisa é alinhar sua palavra com a verdade espiritual de que a provisão já foi preparada para você. E você faz isso através da frase: eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. 3 vezes ao acordar. 3 vezes antes de dormir. E sempre que a dúvida ou o medo tentarem te puxar de volta ao padrão antigo. Você repete essa frase não como súplica, mas como comando, como decreto, como alguém que sabe que tem autoridade sobre a palavra. E durante essas primeiras 24 horas, você guarda sua boca. Você não contradiz sua declaração com palavras de escassez. Você não participa de conversas que reforçam limitação. Você se torna um guardião vigilante da sua própria frequência. Você não é mais quem você era quando começou a assistir este vídeo. Você assumiu uma nova identidade. Você é agora alguém alinhado à provisão divina. Alguém que usa a palavra com autoridade. Alguém que entende que a realidade externa sempre se ajusta para corresponder ao comando interno. A lei nunca falha. Ela é matemática. Ela é precisa. Ela é infalível. Se você aplicar corretamente, com disciplina e consistência, a manifestação é inevitável. Não porque você é especial, mas porque você finalmente aprendeu a usar a ferramenta mais poderosa que foi dada a você: a palavra falada. Então eu pergunto uma última vez: você está pronto? Você está pronto para parar de mendigar e começar a decretar? Você está pronto para deixar de ser alguém que tenta prosperar e se tornar alguém que vive na provisão? Você está pronto para usar sua voz com a autoridade que lhe foi dada desde o princípio? Se a resposta é sim, então o trabalho começa agora. Não depois que você terminar o vídeo. Não amanhã de manhã. Agora. Vá até os comentários. Escreva a frase: faça o compromisso. E então, nas próximas 24 horas, viva como alguém que já entrou na vida de provisão. E eu vou estar aqui, esperando pelo seu testemunho. Porque eu sei, com absoluta certeza, que quando você aplica essa lei corretamente,
A realidade não tem escolha senão obedecer. A provisão já foi preparada. O caminho já foi aberto. A abundância já está disponível. Tudo o que você precisa fazer é entrar. E você entra através da palavra. Eu agora entro na vida de provisão que já foi preparada para mim. Essa é a frase. Essa é a lei. Essa é a chave. Use-a com sabedoria. Use-a com autoridade. Use-a com consistência. E nos vemos nos comentários quando você voltar para testemunhar o que a lei fez na sua vida em apenas 24 horas. Até lá!